Peço aqui para a gente começar o nosso conteúdo, likes aqui no YouTube, likes aqui, coraçõezinhos no Instagram, que hoje peguem papel, peguem caneta, que a gente vai conversar sobre um tema muito, muito, muito importante, que a gente sempre vem falando um pouco, né, dando uma pincelada aí nas lives, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Vamos falar de persona. Antes de eu explicar por que é importante falar de persona, quais as vantagens e desvantagens, vamos entender o que é persona e vamos diferenciar o que é persona de público-alvo. Outra forma de chamar persona também, que vocês vão ouvir por aí, falar avatar. Quem que é o seu avatar? Quem que é a sua persona? Quem que é o seu cliente ideal? Tudo isso significa a mesma coisa, tá bom? Então, é sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos entender, então, primeiro, qual que é a diferença de persona e público-alvo. Imaginem só, nós temos aí, vamos pensar no universo Brasil, segmentar aí para mulheres. Tem um mundão de pessoas, um monte de mulheres no Brasil, e você quer vender para mulheres. Mulheres, que mulheres? Mulheres de 30 a 55 anos, que gostam de artesanato, tem uma certa experiência ou não, estão iniciando, mas gostam, né, desse assunto, que moram no Brasil, e é isso. Esse é o meu público-alvo. Esse é o meu, meu Dani Coelho. Esse é o meu público-alvo. Mulheres de 30 a 55 anos que gostam de artesanato, que moram no Brasil, por exemplo. Acontece que esse público, vocês concordam comigo que é muito amplo, muito amplo? E a gente, quando está trabalhando com artesanato, com venda e tudo mais, o que a gente pensa no começo? Pô, é muita gente, eu vou falar com todo mundo. E aí é o grande erro. A persona é um grupo de pessoas que está dentro desse público-alvo. Só que vamos combinar uma coisa. Nem todas as mulheres de 30 a 35 anos que gostam de artesanato, que moram no Brasil, vão se interessar em fazer com artbook, por exemplo. Não vão. Então, essas pessoas, embora estejam dentro do meu público-alvo, não são a minha persona. Ok? Deu para entender isso? Então, primeiro ponto é esse. Público-alvo é aquele mundão de gente que a gente geralmente classifica por dados demográficos, gênero, localização. Esse é o básico para a gente identificar o nosso público. Já a persona é um público menor, está dentro desse publicão, só que ele tem mais característica. Além dessas do que a gente conversou, ela tem características que se identificam e se relacionam mais com aquilo que a gente vende. Então, vamos lá. Nem todas as mulheres de 30 a 55 anos que gostam de artesanato vão ter interesse em aprender a fazer com artbook, por exemplo. Então, quem são essas mulheres que venham a se interessar pelo que eu faço? Aí eu vou listar. Pode ser. Mulheres que têm algum tipo de relação direta com a infância, ou seja, podem ser mães, podem ser professoras de educação infantil, talvez não, professoras de ensino médio, será? Acho que não. Mulheres que gostam da temática educação, que gostam da temática infância, primeira infância. Mulheres que atendem, trabalham com crianças, então médicas, psicólogas, fonoaudiólogas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, enfim. São pessoas que podem ser, né? Pessoas que diretamente têm alguma relação com a infância, porque é um produto que, no final das contas, é para criança. Quem é o meu cliente final acaba sendo a criança que vai manusear ali a peça, seja sozinha ou seja conduzida por um adulto. Então, pode ser que essas pessoas que tenham essas características estejam mais relacionadas com o meu produto do que essas outras que não estão. Então, o que torna a persona diferente do público são justamente essas características que a gente consegue relacionar ao nosso produto. Não são só características relacionadas a interesses, mas também a comportamentos, também relacionadas a desejos, também relacionadas a sonhos, a aspirações, gostos. Percebe que a persona não é só aqueles dados mais frios. Antes, a comunicação, o marketing era muito, muito focado nesse público-alvo, né? Tira para todo mundo e quem a gente acertar tá valendo. E já há algum tempo esse modelo de marketing, de comunicação não funciona mais. O que a gente percebe? Que quanto mais você se conecta emocionalmente com as pessoas, mais chance você tem de ter clientes, mais chances você tem de ter fãs, mais chance você tem de fazer as vendas.
Então, esse modelo antigo, atira para todo lado e vê o que acontece, não funciona mais. Eu vou até ler uma citação aqui que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Ó, é assim: eu não conheço a chave para o sucesso, mas o fracasso é tentar agradar todo mundo. É uma citação de Bill Cosby e tem tudo a ver. Quando a gente está tirando para tudo que é lado, a gente não consegue focar em nada, não consegue acertar em ninguém, a gente se perde no caminho. Então, a partir de agora, esse negócio de tentar agradar todo mundo, de tentar abraçar todo o público-alvo, morreu. Agora, a partir de agora, a gente vai focar, identificar quais são as pessoas do grupo bem menor que tem relação com aquilo que a gente vende, que gostam daquilo que a gente oferece, tá bom? E aí, a gente precisa considerar algumas características como essas que eu falei. Antes de eu falar isso, deixa eu primeiro... qual que é o problema da gente começar a trabalhar ou não pensar nisso? Qual o problema de eu não ter uma persona definida? Vou listar alguns aqui. Como eu falei, o primeiro, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Lembra que a gente estava conversando já sobre ter um feed, né? E eu falei que eu achava interessante ter um feed profissional, separado do pessoal, porque ali você consegue focar na sua comunicação, você consegue... A pessoa, quando chega ali, ela sabe onde ela está pisando. Quando a gente mistura muitas coisas, fala de muitas coisas diferentes, a pessoa fica meio perdida. Outro exemplo que a gente deu também foi a questão dos influenciadores. Eles também, a maioria, tem uma linha que eles seguem. Eles não falam sobre tudo. Alguns falam de um ou dois assuntos, ou focados em alguma coisa só. É difícil aquele que fala de política, de maternidade, de alimentação saudável, de exercício físico. É difícil. Então, quando você tem uma pessoa definida, um tema definido, tudo fica mais claro, inclusive para as pessoas identificarem quem você é, com quem que eu estou falando, quem é essa pessoa, ela é artesã ou ela é blogueira materna, enfim. É importante isso. O que acontece também quando você começa a falar com um monte de gente? Você atrai pessoas erradas. Quantas de vocês aí não tiveram casos, isso também me inclui nesse pacote aí, de clientes ou potenciais clientes, ou quem a gente achava que era cliente, que chegava, você apresenta um trabalho super legal, derruba todas as objeções, assim, faz a sua parte 100%, e a pessoa, no final, não compra, ou não vê valor, e fala, tá muito caro isso. Caramba, tá muito caro. Provavelmente, essa pessoa não é o nosso público ideal. E a gente acabou atraindo essa pessoa por algum motivo. Aí pode existir vários motivos. Mas, quando a gente fala com muita gente, um dos grandes problemas é atrair pessoas erradas. E quando a gente atrai pessoas erradas, a gente perde energia, a gente desmotiva, porque essas pessoas não valorizam o que a gente faz, não reconhecem. Por mais óbvio que seja para outras pessoas, para aquele tipo de pessoa, não é óbvio. Outro problema, a gente investe tempo, dinheiro, energia, estou lendo aqui, quando a gente, de forma errada, quando a gente não tem foco. Imagina você fazer uma campanha, hoje eu vou impulsionar uma publicação, ou um patrocínio nas redes sociais. Aí você não pensa muito no seu público, no seu avatar, e cria uma campanha que você está achando que é um sucesso, investe maior dinheirão lá, e aí não tem retorno nenhum, não tem vendas. Você acabou, provavelmente, não focando na sua persona. E o que quer dizer você focar na sua persona? Você falar o que ela quer ouvir, você falar o que toca no coração dessa pessoa. E para isso a gente tem que se conectar emocionalmente. E, por fim, que tem muito a ver com a gente falando de feed bagunçado, falar de tudo, é que você não tem personalidade, você se mistura com bolão, você acaba sendo mais uma no meio de todo mundo, sem identidade alguma. E quais são as vantagens, então, da gente trabalhar, entender quais são as nossas personas. Tudo o oposto do que eu acabei de falar. Então, você tem uma comunicação direcionada, uma linguagem direcionada. Você concorda que quem fala para jovem adolescente, não fala da mesma maneira que uma outra pessoa que fala para o público mais velho, ainda que o assunto seja o mesmo? Vou dar um exemplo aqui bem tosco. Futebol. Uma coisa é um adolescente de 15 anos falando de futebol, e outra coisa é um homem mais maduro, de 45 anos, falando de futebol. O assunto é o mesmo, mas com certeza a linguagem, os termos, as gírias, as impressões, as conclusões podem ser diferentes, porque são públicos diferentes.
tá? Então, se você sabe o que você está falando, você adequa, inclusive, a linguagem. Uma coisa é falar para uma mãe de 30 anos e outra coisa é falar para uma mãe de 20 anos. É diferente. As prioridades são diferentes, o momento da vida é diferente, tá? Você vira uma especialista na sua persona. Você sabe quais são as dores delas, você sabe quais são os sonhos delas, você sabe o que falar. Então, por exemplo, no meu caso, eu sei quais são as dores de vocês, eu sei várias, eu sei que vocês têm dificuldade de precificar, eu sei que vocês têm dificuldade de divulgar, eu sei que vocês ficam sem argumento quando o cliente fala que é caro, eu sei que a maioria, não todas, mas grande parte aí tem uma super dificuldade de conciliar a vida familiar com a vida profissional, porque trabalha em casa e tem filho e é marido e vira uma bagunça só. Eu sei que muitas de vocês, não são todas, mas muitas querem ou viver só de artesanato, fazerem a transição, tem um trabalho fora e quer viver só disso porque ama. Enfim, eu consigo identificar vários perfis de alunas, de potenciais alunas, porque, primeiro, eu já estive do outro lado, então acaba sendo mais fácil, né, para mim, já estive aí. Eu sou e já fui vocês, né? Então, muitas coisas que vocês vivem, eu também vivo, e muitas coisas que vocês vivem, eu já vivi. Então, acaba que também facilita. Então, quando você conhece a sua persona, você consegue entender quais são as dores, você consegue entender quais são as objeções. Por que ela falou que tá caro? Por que ela tá reclamando do frete? Por que ela não fechou comigo? Porque a gente começa e leva um tempo, porque a gente vai entendendo conforme a gente vai trabalhando, não é da noite pro dia. Hoje eu sei quem é minha persona, não funciona assim. Não sei o que ela vai falar para mim, mas você começa a identificar comportamentos, atitudes, porque elas se repetem. Ainda que elas sejam pessoas diferentes, algumas atitudes, alguns comportamentos, algumas coisas acabam se repetindo. Existe um padrão ali, você consegue identificar esse padrão e consegue se posicionar muito melhor diante deles, tá? Então, você vira uma especialista em identificar, conhecer as pessoas que te procuram. E, com isso, você consegue solucionar os problemas de uma maneira muito mais fácil. Ou seja, quais são as dores da sua persona? O que incomoda ela? Vamos dar um exemplo aqui de uma profissional da área da saúde. O que incomoda ou o que ela acha que falta no atendimento dela para que as consultas sejam mais assertivas, para que os resultados sejam potencializados, para que a criança consiga entender com mais clareza? Isso é um tipo de coisa que vai te dar argumentos, vai te dar conhecimento para trabalhar nas suas postagens, na sua negociação, em tudo. E para isso acontecer, você precisa ter um relacionamento com cada um das suas clientes. Você precisa identificar, se preocupar em como que eu vou fazer isso, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos dar outro exemplo de solucionar problemas. Vou dar um exemplo aqui da Fábia. Fábia, ela entrou nesse mundo, você até me corrige se eu estiver errada, Fábio, muito por conta da filha da pequena, era muito difícil você encontrar ali informação que fosse, você conseguir trabalhar com uma criança com síndrome de Down em casa. Nessa busca de encontrar soluções, de se informar, para que essa criança tenha mais qualidade de vida, que ela possa ser mais independente, veio surgindo as coisas e também os brinquedos educativos, que podem explorar várias características que, de repente, você não tem facilidade de encontrar facilmente por aí. E essa é uma dor que, com certeza, outras mães também têm. Outras mães certamente ficam perdidas, não sabem nem... E aí não é só falando de universo de brinquedos educativos, né? É falando de tudo. Aonde recorrer, aonde eu vou procurar, quem pode me ajudar. Quando você vive isso, você já viveu na sua pele isso, você consegue mapear o que eu senti nessa época. Qual era a solução que eu precisava e não tinha? Ou o que me ajudou? E isso tudo é material para você fornecer para suas clientes. Oi, Fátima! Tá subindo das lives, né? Seja bem-vinda. Então é isso. O que faltou naquele momento da minha vida que eu tenho hoje, que se eu tivesse tido há tanto tempo atrás, teria me ajudado? O que eu posso fazer hoje no meu trabalho que vai ajudar mães, professoras, profissionais da área da saúde, colegas, enfim, o que eu posso fazer, tá? Quando você conhece a sua persona, você é capaz de dar soluções para os problemas diversos que elas têm. E às vezes, e assim, digo mais, às vezes existem problemas que não são nem claros.
eles só se tornam claros para a pessoa quando você fala. Ela tem um problema e ela nem sabe que tem um problema. Aí, quando você verbaliza, aquilo fica presente para ela. Olha, é mesmo. Eu também vivi isso. Eu nem sabia. Ou eu também senti isso. Eu nem sabia. Eu nem sabia que existia solução para isso. Eu achava que era normal. Fazia parte da vida, né? Acho que todo mundo já se deparou com coisas assim, tipo, caramba, né? Eu nem sabia que era assim, que tem solução. Você está tão habituado, às vezes, com alguma situação, que te falta referência de que aquilo não precisa ser assim. Então, a gente tem muito esse papel, tá? Também que é um item fundamental para a gente se preocupar com isso. Compra é sempre um ato de emoção. A gente sempre compra na emoção, com vistas a solucionar um problema, resolver uma situação, nos trazer um conforto maior, um bem-estar maior, enfim, é sempre relacionada à emoção, que a gente vai despertar essa emoção, esse desejo, se a gente não conhece o emocional da nossa persona. Não tem como, tá? Então, lembrem-se disso. A compra é um ato emocional e ela sempre tem vistas em resolver alguma outra coisa que está por trás daquilo. Eu já usei esse exemplo e vou dar de novo agora. Quando você compra uma furadeira, você não compra a furadeira, você compra o buraco na parede. Você já deve ter ouvido isso. Quando você compra o QuickBook, você não compra o QuickBook, você às vezes compra a satisfação do seu filho, você compra o desenvolvimento para ele, você compra a alegria simplesmente dele, para ele explorar a imaginação, você compra minutos de lazer para você, de descanso, por saber que seu filho ali tá ocupado e não tá com a cara na internet, que você tem que ficar sempre ali de olho, o que ele tá assistindo, o que ele tá vendo, quem tá falando com ele. Então, quem compra um brinquedo educativo, seja uma professora, ela não compra um brinquedo educativo, ela compra os alunos aprendendo de fato. Ela compra uma experiência única dentro da sala de aula. Uma profissional da saúde, ela compra um atendimento diferenciado, ela compra resultados mais precisos, mais rápido que seja. Então, sempre tem motivo por trás. E qual é esse motivo? É o que vocês precisam também usar na comunicação de vocês. E vocês só descobrem esse motivo entendendo quem é a persona. Então, gente, ficou bem claro, eu acho, quão é importante a gente dar o primeiro passo sabendo exatamente para quem que a gente vai falar, certo? Deixa eu dar uma lida aqui. Ainda é difícil encontrar soluções para esse mundo. Muito difícil. E cada vez mais eu entendo isso, Fábia. Como eu percebi isso? Porque eu percebi que eu comecei a atrair muito esse perfil de mães. Mães que buscavam, que não tinham aonde se apoiar e resolveram, peraí, eu vou resolver esse problema aqui. E essas mães começaram a me procurar porque elas viam ali formas de suprir na educação, no desenvolvimento dos filhos, o que elas não encontravam fora. E é aí que a gente começa a perceber. Por que a gente tem que estar atenta? Porque às vezes você começa a ver pessoas que você não tinha imaginado. E a gente só percebe isso se você está com a escuta ligada, né? Eu não percebia. Quando eu comecei, gente, qual era a minha persona? Única persona. Artesãs que ainda, como eu achava que o meu produto poderia impactar no sentido de alguém olhar e falar assim, nossa, eu não vou dar conta disso, não vou conseguir fazer. Então, eu já imaginava que seriam artesãs que já tivessem uma certa experiência e que quisessem ter peças diferenciadas para aumentar sua renda e ter mais clientes. Ponto. Resumindo. Era basicamente isso. Com o tempo, eu fui percebendo que eu começava a atrair outros tipos de pessoas que fazem artesanato só por hobby. É o que eu menos atraio, porque a minha comunicação não é essa, né? Eu não falo, mas acaba que eu atraio. Eu acabei atraindo muitas professoras, muitas pessoas ligadas à área da educação, seja porque queriam levar soluções diferenciadas para dentro da sala de aula, seja porque queriam ter uma renda extra e estar dentro desse universo já de educação, o que facilitaria e facilita muito essa questão da compra. Mulheres, professoras que já estavam perto de se aposentar e não queriam perder o vínculo com a educação de alguma maneira. Que mais? Mães de crianças especiais que não tinham recurso no sentido de não encontrar coisas que pudessem ajudar no desenvolvimento infantil de uma maneira direcionada, de uma maneira criativa, de uma maneira gostosa. Então, todas essas pessoas, gente, eu não pensei
quando eu comecei a dar aula. Eu fui percebendo. E eu só consegui perceber porque a gente está com a escuta aberta. Então, vocês vão ver que muitas vezes vocês vão iniciar uma comunicação, vão iniciar com uma persona e, de repente, ou essa persona muda, ou você vê que você tem outras personas. E isso é muito bom, porque aí te dá mais recursos para você trabalhar no seu dia a dia, tá? Milene, então pode acontecer de a gente começar com uma persona e depois descobrir que tem outra persona que se atrai com os nossos produtos e a gente mudar. Você pode, se você não quiser mudar a sua persona, você pode ter mais de uma persona. A gente pode ter mais de uma persona, não tem problema. E essa sua persona inicial, ela se transforma. Lembra que a gente falou em alguma live que nossos interesses mudam, a nossa personalidade muda, e nossa persona é uma pessoa, então ela muda também. Então, a sua persona, ela pode mudar com o tempo. Então, às vezes, quando ela tem uma certa idade, a artesã, ela tem uma necessidade. Depois de um tempo, quando ela cansa aquilo que ela deseja, por exemplo, as coisas mudam. E assim que vai. Então, a gente precisa acompanhar o movimento das nossas personas. A persona é algo que a gente atualiza o tempo todo. Não precisa estar engessado. E como que você vai fazer essa atualização? Ouvindo, observando, conversando, se relacionando o máximo possível com as pessoas que compram de você. Ou nem precisa comprar, que chegam para você mesmo. Tem muitas meninas que me seguem, não são minhas alunas, mas eu procuro estar com a escuta ligada. E muitas vezes a gente percebe coisas que você não está percebendo, não está claro, né? Isso só vem da escuta. Quantas pessoas poderia ter? Você pode ter quantas pessoas você quiser, tá? Eu recomendo não ter muitas. Para quê? Para a gente não se perder. Para a gente não virar uma bagunça. Mas a gente pode ter mais de uma persona, sim. Eu posso ter a artesã experiente, a artesã iniciante, que tem dores diferentes, vocês percebem? Quem tem mais experiência não está preocupada com a máquina de costura, em aprender, porque ela já sabe, mas a iniciante, ela chega para mim e fala, Dani, eu não sei como é que eu faço, tenho dúvidas. São pessoas que têm momentos diferentes, têm dúvidas, têm dores, têm vontades diferentes. A pessoa que faz o artesanato por hobby, ela provavelmente, isso aqui que a gente está discutindo, não é um assunto para ela. Porque ela faz por prazer, para relaxar, para aprender tudo. Ela não está preocupada em ter um negócio, ela não está preocupada em vender. Ela quer ter ali, quer se divertir. Se entrar dinheiro, que ótimo. Se não entrar, tudo bem também, entendeu? É uma outra conversa. Eu procuro priorizar. De todas as pessoas que me cercam, eu priorizo uma ou duas. E as outras eu não deixo de falar com essas outras, mas elas ficam numa comunicação não principal, tá? Porque, no meu caso, o que eu entendo? Quem quer ter artesanato para negócio, quem quer fazer transição, tem mais dificuldades do que outros perfis, por exemplo. Então, eu resolvi me dedicar mais, a falar mais com essas pessoas, porque elas têm mais dificuldade, têm mais desafios, têm mais obstáculos, porque você fazer um negócio acontecer mesmo, ele é difícil do que, de repente, você só fazer por hobby. Só não, né? Parece que é só. Ou você fazer por hobby. Então, é diferente. Então, eu acabei... Por característica, pela minha história de vida, por ter passado por tudo isso, eu acabo falando mais para essas pessoas. Mas algumas eu não excluo, tá? Inclusive, eu atualizei toda a minha página de inscrição da oficina para mostrar que a oficina, os cursos, eles atendem mais tipos de pessoas diferentes e não só um, tá? E isso eu fui aprendendo, não foi da noite pro dia, tá bom? Meu receio de determinar uma persona era me fechar às outras. Feliz em ouvir isso. Pelo contrário, isso um grande mito, um grande medo bobo que a gente tem. De, se eu falar só com isso aqui, ninguém vai mais comprar de mim. Gente, anotem essa frase aí. O nicho é rico. O nicho é rico. Porque... pensa, quanto mais especialista você for naquele assunto, naquele segmento, mais atenção você vai ter, menos concorrência você vai ter, mais chance de se tornar destaque naquele mercado você vai ter. Vou dar um exemplo que eu até dei também lá no Telegram. Quando você está com uma dor específica, uma dor nos olhos, tá? O que você prefere? Você prefere ir no clínico geral ou você prefere ir no oftalmo, que é o especialista? Você vai no especialista. Você vai no especialista. E quando a gente se propõe a falar para o grupo determinado, você se torna especialista e você é referência naquilo que você está falando. Então, é fundamental, sim, nichar o seu segmento,
é fundamental, sim, você nichar as pessoas com quem você quer conversar. Que você tem muito mais chance de se fazer entender, muito mais chance de atrair as pessoas certas e tudo mais que a gente conversou até agora. Tá bom? Existem vários recursos, eu vou dar para vocês alguns. Abrir para pergunta é sempre bom, tá? É sempre fundamental. Ouvir o que as pessoas estão falando é fundamental. Seja no direct, seja nos stories, seja nos posts, fique atento a isso. E tudo isso que eu falei para vocês, inclusive com relação a essa adequação e do público que faz mais por hobby, faz mais por uma renda que assim, não está apegada, faz mais pelo prazer, foi decorrente de uma conversa que eu tive com uma das minhas alunas hoje, inclusive. Ela mandou uma mensagem para mim preocupada, falou, Dani, eu quero fazer QuietBook, mas eu não quero, não estou preocupada em ter um negócio, eu tenho 63 anos, eu estou num outro momento. Eu vou conseguir? Claro que vai conseguir, porque o fato de... Eu falei tudo que eu falei para vocês. Eu estou focada a minha comunicação para quem quer ter um negócio, porque é mais desafiante, porque é mais difícil, porque eu já vivi isso, mas isso não anula as outras pessoas. Tá? Então, sim, é importante ter um canal de escuta sempre. Diana fez uma pergunta muito importante. Dani, a gente já começa com foco na persona ou eu começo e depois identifico? Começa na persona, tá? Sempre. Você começa na persona e depois você faz as adaptações que forem necessárias. Porque a gente já precisa começar falando com quem eu quero. E se eu não sei ainda quem eu quero, a gente vai... Vou falar disso daqui a pouquinho. A gente vai idealizar. A gente vai imaginar como é essa pessoa e vai falar como se ela existisse mesmo, tá? E aí vai se desdobrar a comunicação e as coisas depois vão acontecendo. Mas sim, a gente começa já com a persona definida. A persona é meu cliente? Sim, a persona é seu cliente ideal. É aquela pessoa que você quer vender. Vamos falar sobre, na prática agora, como que a gente identifica. Primeira coisa, então, que a gente já percebeu, nosso trabalho não vai servir todo mundo. Nem todo mundo vai gostar daquilo que a gente faz e tá tudo bem, é assim mesmo, a gente não gosta de tudo. E qual que é o nosso papel enquanto empreendedoras e artesãs? É buscar as pessoas para que o nosso serviço vai servir, buscar as pessoas certas, atrair as pessoas certas, que é mais fácil a gente atrair do que a gente buscar. Porque a gente buscar, o que acontece? Já até dei esse exemplo em algum momento que eu não lembro. Como que funciona? Você tá lá no... Vamos imaginar que você é uma caçadora de borboletas e os seus clientes são borboletas. Quando você sai à caça, é muito difícil de você conseguir capturar uma borboleta. Vocês concordam comigo? Porém, se você tem um jardim bonito, bem tratado, florido, as chances são que as borboletas vêm e aí você consegue pegá-las com muito mais facilidade. Então, o grande lance aqui não é a gente sair em busca, perguntando, caçando o cliente, é a gente criar um ambiente propício para que elas venham e aí a gente consiga capturar, por falta de uma palavra melhor, essas clientes. Então, fique isso claro, o nosso papel é cultivar o jardim. E a melhor forma de fazer isso é com conteúdo. Sim, meus amores, conteúdo, vídeo, postagem, texto e o que mais vocês pensarem aí para tentar criar uma comunicação que se conecte com essas pessoas. A comunicação, o texto, a linguagem tem que falar para essas pessoas. Ela tem que ouvir e pensar, ela está falando comigo. Gente, isso é tão para mim. Gente, essa sou eu. Tudo a ver comigo. É esse o sentimento que a gente precisa causar nas pessoas. E aí o que acontece? Ela vem e fica. Ela vem, você chamou a atenção dela, ela gostou, ela fica. E a partir daí a gente bota ela no caminho da compra. Tá bom? Então, o foco é atrair as pessoas, tá? E não buscar, é atrair. Como que eu vou fazer isso, Dani? Entendi como que a gente vai fazer isso, tá? Então, primeiro eu vou falar com quem já tem cliente. Se você já tem cliente, fica um pouco mais fácil. Fica um pouco mais fácil de você identificar quem são essas pessoas. Então, se você tem cliente, o que você vai fazer? Você vai, não precisa ser todas as clientes que você tem mais proximidade, as clientes que você tem mais abertura, que compram mais. Então, a gente vai fazer o quê? Uma pesquisa com as nossas clientes, com perguntas inteligentes do tipo... O que te motivou? Não precisa ser tão direta, tá? Porque agora eu tô falando aqui, mas sem pensar muito. O que te motivou a comprar? O que você estava buscando quando você me encontrou? O que você sentiu quando você encontrou a minha página, meu perfil? O que te faz gostar de mim, do meu trabalho? Você precisa identificar as motivações por trás da compra. Ou os medos, o que você espera? Qual que era a sua expectativa quando chegou a peça? Te surpreendeu? Por quê?
se ela falar, não, por quê? Por quê? Então, o grande lance da pesquisa com os clientes atuais, que você já tem, é entender as motivações por trás da compra. E aí você precisa pensar em fazer perguntas inteligentes, para que não venham respostas vagas, respostas que não vão te dar informação nenhuma. Então, é importante que vocês elaborem perguntas que estimulem respostas que vocês queiram receber de verdade, tá bom? Então, o foco é fazer perguntas inteligentes, tentando descobrir as motivações por trás da dor. E se você não quiser fazer assim diretamente, logo após uma compra, alguma coisa, você pode criar uma situação para que elas respondam uma pergunta, uma promoção, não digo promoção, uma campanha. Gente, eu quero saber quem são as clientes, sei lá o quê, e aí precisa preencher esse daqui. Enfim, você tem que usar a criatividade também para ter respostas, porque, como a gente sabe, responder enquete é difícil. A Luana aqui usou um recurso de dar um desconto para quem respondesse. É uma maneira também. Então, facilitem aí as respostas. E se você não tem ideia, Dani, eu não tenho ideia nem por onde começar. Meu pai amado, como é que eu vou fazer para achar essa persona? Você vai fazer o seguinte. Primeiro, deixa eu dar um exercício aqui. Esse exercício que eu vou mostrar para vocês é um exercício que vale a pena fazer se você tem ou não cliente, persona definida. Como eu estava falando, a gente precisa se conectar emocionalmente com a pessoa que a gente quer atender. Isso quer dizer o quê? Saber o que ela gosta, saber seus medos, seus sonhos, suas aspirações, o que ela gosta de ler. Se eu sei o tipo de leitura que ela gosta, eu consigo fazer uma indicação, fazer um post sobre isso. Se eu sei que ela gosta de viajar, eu consigo dar uma dica de viagem relacionada. Eu consigo muita coisa se eu sei quem é essa pessoa. E aí, existe um exercício aqui, Mapa da Empatia, chama. Depois vocês vão procurar com calma na internet. Ele é muito legal. E é bem facinho de preencher. E isso aqui, se você já tem, ou se você não sabe nem por onde começar, vai te dar subsídio para começar a imaginar essa pessoa. Se você tem cliente, facilita. Se você não tem, você vai responder aqui as perguntas, o que a pessoa precisa saber, o que ela vê, o que ela fala, o que ela faz, o que ela escuta, quais são os desejos, quais são as dores, com quem estamos sendo empáticos. Tudo isso daqui tá dentro desse mapa da empatia, que vocês vão procurar na internet, aprender a preencher, que é bem simples, e você vai imaginar, se você não tem cliente, a minha cliente, eu gostaria que ela fosse com uma pessoa. Aí você pode, inclusive, usar uma pessoa que já existe. Você olha uma pessoa, tem um perfil lá, uma pessoa que você conhece, uma pessoa que talvez você não conheça, mas que você bate o olho e fala assim, essa pessoa aí tem tudo a ver com o meu produto. Tenho certeza que se eu tivesse um monte de pessoinhas iguais a essa aí, eu ia vender para todas essas pessoinhas. Então, o que essa pessoa vê? O que essa pessoinha faz? Quais são as preocupações? Quais são as dores? O que ela pensa sobre brinquedos tecnológicos? O que ela pensa sobre brinquedo artesanal? O que ela pensa sobre relação com o filho? O que ela pensa sobre educação? O que ela pensa sobre ser uma professora criativa? Quais são os medos dela enquanto profissional da área da saúde, trabalhando com criança? Quais são os medos dessa pessoa relacionados ao desenvolvimento infantil, ao papel dela enquanto professora? Então, vocês vão preencher isso imaginando essa pessoa. E fica mais fácil se você tem uma pessoa real e que você consiga lá preencher, porque as características da persona são justamente essas que vão estar nessa resposta aqui. Comportamento, como eu já falei, comportamento, dores, anseios, necessidades, medos, blá, 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 blá. Vai estar tudo aqui. E a partir daí, você começa já a listar por onde você vai começar. Você começa a botar em prática esse negócio de identificar a persona. É importante escrever, gente. É importante você ir lá, identificar, escreve. Eu vou ler de novo da Márcia aqui, que eu acho que tá excelente, para vocês entenderem aonde eu quero que vocês cheguem, tá? A definição da persona dela. Poderia ser mulheres de 40 a 55 anos, profissionais da área da saúde, que trabalham com educação, com crianças de tal a tal idade. Poderia ser isso, não poderia? Não vai ser persona não, mas seria o público ideal. Mas olha a persona, como ela é rica de informações. Vou ler. Isso aqui é da Márcia Cioli, e depois vocês conhecem o perfil dela lá. Minha persona. Doutora Ana, 42 anos, mora em São Paulo, tem 2 filhos, é pós-graduada e especializou-se em psicomotricidade na aba. Olha que especificidade. Ela se formou, tem até um lugar onde ela se formou, na aba.
atende crianças com dificuldades diversas, ela deu exemplo, motora, cognitiva e emocional. As dores da minha persona é que, apesar dela ter muitos recursos e trabalhar de maneiras diferentes o mesmo jogo, ela enjoa e fica difícil entreter o paciente por muitas sessões. Doutora Ana sempre busca novidades e todo mês investe em novos recursos. Olha a riqueza de detalhes. Então, você sabe quais são as dores, você sabe onde ela estudou, você sabe que tipo de criança que ela atua, com quais dificuldades, você sabe o que ela gosta, então ela investe em coisas criativas, investe no consultório dela. Então, por quê? Porque ela está comprometida com o resultado. Quando você tem esse leque de informações, facilita muito, não só a sua forma de comunicar, você já atrai a pessoa certa. Porque uma médica que existem várias doutoras Ana, vocês concordam comigo? Uma médica que é como ela, chega num perfil desse e lê uma coisa que vai relacionar diretamente com o que ela sente, com o que ela vive, as chances são que ela vai ficar, no mínimo, naquele Insta, vai curtir os conteúdos. E aí, você vai trabalhar, que uma hora ela vai virar sua cliente e vai comprar. Certo? Então, aqui a dica é o mapa da empatia. Fácil de achar na internet, coloca lá no Google Mapa da Empatia que vocês vão ter bastante informação. Uma outra coisa legal que vocês podem fazer, se você não tem um cliente para perguntar, você pode olhar no Instagram uma pessoa que você acha que tem tudo a ver, né? Que você vai acompanhar, vai olhar lá as postagens e pergunta para ela: oi, fulana, eu sou fulana de tal, eu sou artesã, artesã empreendedora do ateliê fulano de tal, e eu trabalho com produtos educativos. Eu venho acompanhando o seu perfil e acho que você tem tudo a ver com a minha marca. E eu gostaria de fazer umas perguntas, porque para melhorar a minha comunicação, você pode fazer um textinho bonitinho lá. Será que você pode me ajudar? Se a pessoa for bacana, ela vai responder para você numa boa. E aí, você pergunta as suas dúvidas. Você realmente se interessaria por um brinquedo educativo para o seu filho? Ah, sim, não. Por quê? O que você pensa sobre brinquedos tecnológicos? Você se preocupa? Você dá isso? Você libera esse acesso para os seus filhos? Ah, sim, porque eu acho que é legal. Ou não, porque eu acho que isso atrapalha o desenvolvimento deles. Eu me preocupo. A pergunta é uma pessoa real e ela vai te dar informação. E isso aconteceu comigo. Uma outra pessoa, ela via meu perfil, me acompanhava e eu não lembro agora qual que era o produto que ela estava querendo lançar. E ela achava que o meu estilo tinha tudo a ver com aquele produto que ela ia comprar. E aí ela fez essa mesma abordagem que eu tô falando com vocês. E na conversa, ela viu que ela perguntou: você faria isso ou você compraria? Aí eu falei: eu compraria. Não lembro o que era. E ela achava que as pessoas como eu, com o meu perfil, iam preferir fazer do que comprar. Então, ela tinha uma ideia errada, vamos dizer assim. E valeu para ela confirmar que a impressão dela não era exatamente aquilo. E aí eu respondi, ela falou: ai, que bom, obrigada, eu vou ajustar, porque eu achava que você era o tipo de pessoa. E foi, agora eu vou perguntar para uma outra, que também eu acho. E assim ela foi perguntando das pessoas que ela seguia, que ela conhecia, tinha um certo contato, se faria sentido aquele tipo de produto para ela. E isso deu muita informação para ela ajustar ou não. Depois eu não sei o que aconteceu, não perguntei, para ela ajustar. Então vocês também podem ir ser mais além. Pode perguntar para uma pessoa que você acha que poderia ser a sua cliente, tá bom? Fazer o relato na primeira pessoa, como eu li para vocês, é super legal, super bacana. Descobrir os gatilhos. Quando você faz essa descrição na primeira pessoa, você descobre que gatilhos ativariam essa pessoa. Isso, se eu falar isso, se eu fizer isso, essa pessoa vai olhar para mim de uma forma diferente. Isso vai pegar para ela. Tem várias coisas que pegam para mim. Dependendo do assunto, eu paro tudo que eu estou fazendo para chamar atenção, para dar atenção àquilo. Então, quando vocês têm essa descrição detalhada, você consegue falar: opa, isso chamaria a atenção dessa pessoa. E isso, gente, é a base de tudo. Dani, o artesanato é minha renda principal. O público era casas de festas e mães, mas preciso mudar o foco para brinquedos. Estou buscando atrair mães e profissionais que trabalham com crianças. Legal. Aí, Fátima, como a gente estava conversando, você tem que ir a fundo. Que tipo de mãe? Nem toda mãe de criança vai comprar o seu produto. Não vai. Não vai. Tem mãe que está em outra pegada, tem outros interesses. Ela é mais tecnológica, vamos dizer assim, por exemplo. Então, você precisa saber qual é essa mãe, que tipo de mãe que compra um quietbook. É uma mãe mais moderna, é uma mãe que está preocupada com outras questões, que está preocupada em manter um relacionamento saudável com o seu filho. É uma mãe, provavelmente, que ela se liga em assuntos como alimentação
BLW, BWL, eu sempre confundo, para pequenos, é uma mãe que provavelmente se preocupa em ensino diferenciado, pedagogia Waldorf, pedagogia montessoriana, educação positiva, é uma mãe que não é uma mãe que vai questionar, por exemplo, ou vai comparar o seu produto com o produto da China, porque a mãe que faz isso não é o seu perfil, não é a sua cliente ideal. Então, tem que ir a fundo mesmo, tem que investigar, tá bom? Tem uma amiga e cliente que sempre compra meus artesanatos. Posso, então, observar, analisar os gostos e preferências dela para definir minha persona? Com certeza, Sara. Já que ela é sua amiga, você tem mais abertura ainda para fazer perguntas mais diretas. Fulana, me ajuda, me conta aí. O que você gosta tanto do meu trabalho? Eu fico tão feliz que você compra de mim e eu quero mais pessoas como você. E eu quero saber por que você compra tanto? O que te faz? O que te motiva a comprar? O que você espera? Qual que é a sua expectativa a comprar? E assim vai. Quando você tem uma abertura, você pode ser mais direta, tá? Quando você trabalha com produtos de nichos diferentes, você tem uma complexidade muito maior. Porque, veja, vou dar exemplo aqui, se você trabalha com bonecos para decoração, esse é uma linha. Quem são as pessoas que procuram, querem bonecos para decoração? Quais são os objetivos das pessoas que buscam esse tipo de produto? Quais são as dores? Quais são os medos, os anseios, comportamentos? O que ela quer com aquilo? É totalmente diferente de quem está buscando quitebooks, por exemplo, brinquedos educativos. A comunicação é outra. Aí você tem uma dificuldade enorme de alinhar isso. Porque uma pessoa que busca isso não busca isso. Ela pode buscar as duas coisas, porque ela tem interesses variados. Mas você trabalhar essas duas coisas é diferente. Uma coisa é você ter um nicho e ter diferentes personas em torno daquele nicho. Outra coisa é você estar em vários nichos e falar com personas totalmente diferentes. Fica difícil. E aí gera confusão na cabeça do cliente. Mas peraí, ela está falando com quem? Comigo? Olha só, lembra que a gente falou de especialista? Se você está procurando algo específico, eu quero um enxoval de patchwork. Aí você vai num perfil que tem patchwork, tem tricô, tem crochê, tem quitebook, tem brinquedo educativo, e você vai no outro que tem só patchwork, coisa tudo lindo e maravilhoso do patchwork. Você vai comprar com quem? Com essa. Você vai entender a comprar com essa que é especialista. Então, pensem nisso. Quem está trabalhando com muitos produtos, gente, pense com carinho na questão do nicho, da importância de você nichar, tá bom? Nossa, cadê? A Fátima pode focar em fornecer os brinquedos para o espaço kids do buffet infantil. Muitos buffets valorizam esse tipo de recreação. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é uma necessidade, né? A questão da inclusão social, ela é um valor muito grande para muitas empresas. Não todas, né? Ainda tem um caminho longo aí a desejar. Mas existe aí uma oportunidade de entrar para esse mercado, esse nicho, porque ele está abandonado. Ele está abandonado. As mães estão aí para provar isso. Quais buffets de festa infantil, por exemplo, que estão preocupados em ter ali uma opção de diversão para crianças especiais? Quais são os lugares que treinam monitores para dar uma atenção para crianças especiais? Quais lugares têm recurso físico, né, quitebook, brinquedo educativo, brinquedo criativo, para direcionar crianças especiais? Difícil, né? A gente conta nos dedos, se é que conta. Então, é uma linha de comunicação também, que inclusive a Márcia deve abordar, que é muito sensível para muitas pessoas e tá carente, né? Tá faltando. E não só em buffet, em tudo que é lugar. Quais são as escolas que realmente se preocupam numa educação inclusiva? É difícil, não tem. E às vezes não tem porque nunca pararam para pensar nisso. E aí você cai num perfil que fala dessas questões e como pode ser mais fácil do que parece você incluir as crianças de uma maneira muito gostosa, muito prazerosa, que não requer muita coisa, a pessoa pensa, nossa, por que eu não pensei nisso antes? É mesmo, caramba, cai a ficha. Vai cair na ficha. E aí você começa a entrar em mercados que você tá sozinha, né? A Márcia tem um caminho muito bom para percorrer, muito bom mesmo. Deixa eu ler aqui, ó. Vou até ler aqui agora, rapidão, umas dicas que vocês podem perguntar, tá? Modelar, tá? Eu vou ler aqui umas perguntas que vocês podem utilizar para investigar aí suas personas, e aí vocês modelem. Ó, quais são as 3 maiores frustrações relacionadas a brinquedos de uma maneira geral? Aí vocês podem adaptar. O que te incomoda atualmente sobre a educação do seu filho?
Por que isso te incomoda? Ou aí você adapta. O que te incomoda hoje no seu trabalho que você acha que poderia melhorar? Qual seria a solução ideal, perfeita e mágica para resolver o seu problema? Então, eu vou dar o exemplo aí que a Márcia pode aproveitar. Primeiro, abrir os olhos de uma questão que são poucas pessoas que levantam essa bandeira. Primeiro, levantar a bandeira de é importante priorizar a inclusão em todos os espaços para as crianças e tudo mais. E aí, às vezes, qual é a preocupação da pessoa? Ela não sabe como fazer isso, ela não tem recurso. Meu Deus, eu até gostaria, mas o que eu vou fazer? E aí, o que tira sono dessa pessoa é como fazer isso acontecer, como se tornar isso real. E aí você vem com ideias, que é a solução. E, obviamente, as ideias estão relacionadas ao seu produto. Obviamente, claro. O que essa pessoa ela já vivenciou sobre aquele tema, sobre aquele assunto e não deu certo. Então, você já tentou recursos no seu consultório que você achou que ia ser sucesso e foi fiasco. Por que foi fiasco? O que você fez? Pergunta ao contrário, o que você fez que foi sucesso e você gostaria de repetir? Que experiência foi única? Que atendimento, o que você usou ali, que recurso você usou em um determinado atendimento específico e que aquilo foi incrível, que você gostaria de repetir de novo, tá? O quão é importante para você ter essa questão plenamente resolvida? Quando a gente faz essa pergunta, automaticamente a gente já cria, a pessoa mesma pensa, pô, o produto dela é bacana. Porque você faz ela refletir sobre a própria resposta dela. Se ela falar, não, isso é fundamental para mim. Opa, peraí, é fundamental. E então eu preciso resolver. E aí você ativa o gatilho nela. Faz ela mesma chegar à conclusão de que ela precisa de você.